Salve, turma boa! Espero que o seu Natal tenha sido ótimo, maravilhoso, em paz, né? Apesar do noticiário da semana só ser tragédia de acidente de carro, morte, troca de tiro por bandido, o óculos está meio torto, troca de tiro por bandido. Vamos sempre gravar a camiseta nova preta até ela desbotar. E a gente vai ter que comprar a cada 6 meses uma camisa preta que a gente vai gravando toda semana, vai lavando, né? E ela vai desbotando. Então cuidado que não é a mesma aula. É a mesma uniforme porque fica melhor no visual. Você pode ver que os professores sempre gravam de preto. Isso não é só aqui no Vencer no Concurso, enfim, uma lógica. Não me pergunte porque eu não entendo muito bem. Então já aproveito e desejar um feliz ano novo 2024. Vamos estar aqui. Dia 31 é domingo, dia 1º é segunda, dia 13 eu estou aqui, eu não vou parar, não vou viajar, eu não gosto de viajar nesse período do ano, acho muito cheio, muito perigoso, eu fico na minha, é onde eu produzo bastante aí e tal. Acabei de gravar uma aula sobre a história de João Pessoa, na Paraíba, porque no Vencendo a gente tem muitos concursos de prefeituras, então é muito importante você entrar, porque às vezes tem um concurso de um edital de uma prefeitura no ABC, enfim, olha lá nos vídeos que você vai sempre ver uma prefeitura perto da sua cidade ou um parente que você possa se deslocar. Considerações iniciais. É uma mania brasileira, né, muito mais brasileira, cristã, aí, de criar essa ideia de que tem que parar entre o Natal e o Ano Novo, de parar. Eu entendo Natal, festa da família, para quem é muito religioso e tal, mas o mundo não para. O mundo não é totalmente cristão. Eles comemoram o hinduísmo, o islamismo, né? Aqueles que não são cristãos, budismo, eles não consideram o Natal. Então você viu até as guerras não param, porque para eles, só lá em Belém, lá, né, que foi atípico agora, tá? Então, muito cuidado, é aí que as bancas te pegam, viu, pessoal? Porque aí ela acha, o cara não está olhando para essas notícias, e são notícias relevantes. Esta é a última aula do ano, agradecer Papai do Céu. Eu sou católico de formação, mas respeito todas as religiões, gosto do budismo, hinduísmo, acho que todas as religiões têm o seu lado bom, islamismo, não gosto do extremismo. Esse ano maravilhoso, junto com vocês aí. Dizer que nós estamos encerrando um ciclo muito importante, fica até o final, que eu vou lançar a promoção de final de ano, que eu sempre lanço, né? E temos muitas notícias, tá? Ocorrendo aí, não parou. Naturalmente, a semana que vai, de 27 até dia 3 de janeiro, ela deve, eu não sei, eu não faço nenhuma previsão, porque é o mundo das notícias, a internet que me dá aquilo que eu tenho que produzir como aula. Mas nós sabemos que está para sair um grande edital, o maior edital aí do Brasil, saiu um da Petrobras, tudo bem que não tem atualidades, mas para quem é técnico são mais de 6.000 vagas. Não para, né? Então, não dá para desligar totalmente durante 15 dias. Reserva 1, 2 horinhas, segue o seu plano de estudo junto com o Cristiano, que é fundamental. Aí, eu mesmo não consigo, mesmo quando eu viajava nessa época do ano, todo ano eu viajava, também parava e tal, eu ficava 1 hora, 2 horas, levava meu laptop e ali ficava trabalhando. E hoje, quando eu paro, por exemplo, no carnaval, eu gosto de parar, porque eu gosto muito de brincar o carnaval, eu sou fulião, né? Saudosa, com muita saúde, né? Nada de encher a cara, não aguento mais. Aí, eu fico trabalhando no carnaval, vocês não acreditam, as pessoas que estão próximas a mim falam, você é louco. Eu criei esse hábito, eu preciso consumir notícia, e dia 25 eu estava desesperado em casa, né? Porque eu estava, puta, não tem nada, meu Deus, vou para uma série, fui para uma série lá e me dediquei. Bora trabalhar. Pessoal, este ainda prevalece os mesmos endereços. Agradecer ao professor Benedito aí, que indicou o livro.
lá 088, lá do Ceará, ele já é concursado, vai prestar, vão ser 10 questões de atualidades, indicou para uma amiga dele. É assim, é no boca a boca, porque eu não vou ficar fazendo, eu não gosto, eu acho muito chato esse negócio de ficar patrocinando propaganda de educação. Eu faço na unha e no dente, né? Até porque eu não tenho essa verba toda para me patrocinar. E faço esse trabalho artesanal aqui com vocês e agradeço o carinho dos seguidores e peço a ajuda de vocês, assim, adquiram os livros, divulguem o nosso trabalho, porque é isso, e dá um like, dá uma curtida, aperta o sininho, que é isso que a internet entende, né? Para o seu controle, semana de 20 a 27 de dezembro, vamos começar por Brasil. Gente, uma polêmica. Construção de usina próximos a cabo de internet no mar de Fortaleza é autorizado pela União. Segundo o governo do Ceará, projeto de usina na praia, já falei disso, né? Para remover sal da água do mar, não apresenta perigo para fios de internet. Eu já contei que Fortaleza antes, toda a internet brasileira ela ia para os Estados Unidos para depois ir para a Europa. Foi feito um cabo que sai de Fortaleza, liga aos Estados Unidos, liga à África, liga à América Central e liga à Europa. Eles iam construir uma usina, na quarta-feira da semana passada saiu a autorização. Deixa eu sair daqui. E eu estava gravando, depois eu peguei a notícia no outro dia e tal. A CAGES, que é essa BESP deles lá, ela autorizou porque ela se afastou desse cabo, né, que é um cabo bem grande e tal, submarino, que liga à internet, 500 metros. Estava a 50 metros. Aí o governo autorizou. Acontece que existem as agências, né, de risco do Brasil, né, a ANEEL, né, Agência Nacional de Energia e Telecomunicações, tal, Anatel. Eles são uma entidade que avalia as decisões privadas e públicas e elas autorizam ou não. Então eles estão estudando essas agências que fazem parte até, de certa forma, do Estado brasileiro, mas são independentes. Se essa autorização dada não pode comprometer, aí vai derrubar toda a internet brasileira. Imagina o caos, né? Então a Anatel está avaliando os riscos, mas o governo já autorizou a construção. Vamos aguardar assim que começar porque vai abastecer 500 mil habitantes de Fortaleza, já que nós estamos tendo um El Niño muito forte, secando os açudes de todo o Nordeste brasileiro. Bomba, 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 atenção, atenção, dados do censo. Saiu semana passada a leitura da população brasileira. O momento mais importante da aula que acho, de hoje. Olha aí, já virou questão para o livro 17. Tem muito no livro 15, no livro 16, vai despencar em prova. Aí quem vai prestar IBGE, quem vai prestar Realidade Brasileira, o CNU, eu vou, né? Vamos fazer uma leitura cuidadosa. Pela primeira vez, o Brasil se declara mais pardo que branca. Populações preta e indígena também crescem. Fatia considerada branca caiu, assim como os amarelos, são os japoneses aí. Saiu na sexta-feira. O número de brasileiros, aí tem que ler com calma, que se declaram pardos cresceu 12% em 2010. E passou de brancos, tornou o maior grupo racial brasileiro, com 45%. A população que se declarou preta também cresceu 10%, assim como a indígena. É uma questão das políticas afirmativas. E que se declarar branco caiu. A de amarelos recuou, os japoneses, né? Voltou ao mesmo patamar de 30 anos atrás. Os pardos são 92 milhões, os brancos 88, os pretos cresceram 42, os indígenas agora são 1,7, né? Isso porque o IBGE mudou aí a metodologia deles, então a pessoa se autoafirma agora, e os amarelos tiveram maior queda, 2 milhões. Né? E tem mais dados do censo, muita atenção aí. Quem define a cor ou raça de cada um?
A definição da cor ou raça no censo é feita pela autodeclaração. Então, a pessoa que se autodeclara. Ou seja, o morador entrevistado se identifica a si mesmo. Muito importante. Com 5 alternativas: branca, preta, amarela, parda ou indígena. Havia a opção de não declarar a raça, mas só não se declarar. Embora o quesito cor seja pesquisado desde 1872, ele passou cor ou raça a partir de 1991. É bem verdade que aparece como raça, mas é etnia que a gente usa mais. Os pardos são a maioria da população do Nordeste, 60%, no Norte 67% e no Centro-Oeste 52%, por regiões. Os brancos no Sul e quase a metade no Sudeste. Então você vê que a região Norte é aquela que se mais declarou parda no Brasil. As regiões com mais concentração da população preta são o Nordeste, 13%, e o Sudeste. Por município, os pardos são o maior grupo em mais da metade dos municípios, 3.200, os brancos, 2.000, se declaram maioria, e em apenas 33 na região Norte se declara maioria indígena. Amapá, Roraima aí, né? Predominante para preta em 9 municípios. E os amarelos são em nenhuma cidade brasileira. Aí tem um mapa, se você entrar no IBGE, lá, ou na notícia, tal, que eu peguei, tem um mapa, você pode ver cidade por cidade, tá? Você está prestando um concurso municipal, que é específico da sua cidade, você entra no IBGE ou entra na notícia, pega o título que está lá em cima, né, do slide anterior, vou até voltar aqui. Você pega, dá um Ctrl C, a primeira vez você declara pardo, escreve que vai sair para você essa notícia, e lá tem nessa notícia, no G1, tem um mapa do Brasil, tá? Então, muita atenção. Aí, ao findar do ano, a Câmara aprovou o projeto das apostas esportivas e incluiu o cassino online. O texto já havia sido aprovado pela Câmara, mas foi para o Senado, aí voltou para a Câmara, agora falta o presidente sancionar aí. A alíquota permanece em 12% para as empresas e 15% para os apostadores, era de 30%. Então, olha lá. Então, ele não é ilegal, mas ele não é regulamentado. Então, você está vendo aí a camisa para quem vê futebol, o que tem de gente jogando nessas apostas aí, inclusive até máfias sendo desmanteladas, né? Então, e proíbe a instalação de postos, é tudo pela internet, pagar taxa de até 30 milhões para conseguir a licença, então você não vai só, vou montar, tem que pagar 30 milhões para conseguir operar no Brasil. Menores de 18 que não, pessoas que trabalham no setor não podem apostar, porque podem, aí é criança e adolescente, né? E também quem trabalha no setor. O dinheiro será dividido entre esporte, turismo, educação, saúde e segurança pública, tá? Alíquotas, quanto é que vai ser? Tributação, operação, relação tributação, estabelecido para as casas esportivas, né? Inicialmente. Aí mudou para 12% e 15%. Então diminuiu os impostos aí, até para estimular as pessoas a apostarem mais, né? Nesse setor que está crescendo absurdamente no Brasil. Então está regulamentado, Lula sancionando, entra em vigor essa lei das apostas aí. Também foi aprovado o orçamento da União, né? Então está lá. Mas o Lula, aqui na notícia não tinha definido o salário mínimo, já definiu. O texto foi aprovado pela Câmara, então, 2023 o valor foi de 37 bilhões. O que mudou aí, muito fortemente, marcadamente, que é o que as provas devem se destacar, né? O texto, um valor recorde para emendas dos parlamentares. Muitas dessas emendas têm que ir para infraestrutura, saúde e educação, tá? Mas é muitas vezes onde você aí ocorrem os desvios.
Isso foi muito criticado pelo próprio presidente do Congresso, 5 bilhões de reais, na última eleição foram 900 mil, né? Depois, não, 2 bilhões, mas eles aprovaram o mesmo que na eleição presidencial. Só que na eleição presidencial, você vota para 5 cargos, vou votar para 2 em 2024, para prefeito e vereador. Então é muito dinheiro, né? O orçamento do Brasil gira em torno de 5 trilhões, mas muito é para pagar os juros da nossa dívida, que está medido pela taxa Selic. Eles reduziram o valor do PAC, vai contar com 55 bilhões, que é o principal dinheiro para investimentos em infraestrutura. O governo queria 60 milhões, o resto já é definido pela Constituição, né? E o salário mínimo, Lula já viajou, já está em recesso, Lula, hoje dia 27 que eu estou gravando, mas já deixou o decreto assinado. O salário mínimo ano que vem, 1.412. Era 1.421, mas com a inflação foi menor e é corrigido pela inflação 1.412. Pode cravar isso aí que eles gostam. Meta para as contas públicas, o governo, por esse orçamento, quer aí o déficit zero e até um superávit, né? Agora o governo tem que aprovar outras medidas, tal. O que aconteceu foi que aumentou muito as emendas parlamentares. Além de aumentar as emendas parlamentares, o governo, eles criaram um negócio que é um calendário. O governo tem que, nos primeiros 6 meses, liberar esse dinheiro, tá? Por que nos primeiros 6 meses de 2024? Porque no segundo semestre o Brasil praticamente para, porque os deputados não vão ficar fazendo emenda, porque eles não podem fazer. Olha, eu vou lançar uma obra aqui porque ele é candidato. Então ele pode só no primeiro semestre. Então vai ter muita emenda parlamentar e daí o governo vai negociar muito a liberação disso. Então no primeiro semestre, então veja como a eleição interfere no Brasil. Como muitos deputados são candidatos a prefeito, tal, não sei o quê, no segundo semestre você não pode liberar muita emenda. Então nos primeiros 6 meses desse ano, nós teremos já tem um calendário pronto. O governo não gostou disso, porque ele gosta de soltar a emenda para conseguir a votação na Câmara. Mas eles fizeram um calendário. Então nós vamos ter muita emenda parlamentar e muita votação no primeiro semestre de 2024. Fiquem atentos porque, para a atualidade, isso é importante. Porque o segundo semestre para meio que o Estado, porque é por conta das eleições, tá? Então, foi aprovado o orçamento e aí quem define isso é a Câmara dos Deputados, como em toda a democracia, lá nos Estados Unidos eu sempre venho falando disso. Fica até o final. As rapidinhas. Terceiro grupo de brasileiros saiu da faixa de Gaza. Eu acho que eu tinha notado aí. Agora são 33. Saiu um primeiro grupo com 32, um outro grupo com 48 e agora 33. É o terceiro grupo de brasileiros que saem de Gaza por Rafa, né? E vem-se embora. O Lula até se reuniu com eles. Já chegaram aqui. Gente, o Milei, na quarta-feira, quando eu estava gravando, aula passada, assinou um decreto com 366 medidas para desregular a economia do país. Está com mais de 350, são 366, né, que entrou em vigor. Deixa eu explicar isso. Por que não esmiuçar isso? Como eu não tenho condições. Praticamente ele liberou preços que eram controlados, estavam controlados, tinha uma cesta básica de preço, liberou negociação trabalhista, desvalorizou a moeda, lançou moeda de 20 mil pesos, de 50 mil pesos, desregulamentar as relações trabalhistas, o aluguel, são algumas das medidas para deixar, lançou aí, não vai recontratar 7 mil funcionários públicos que foram contratados em 2023, todavia, esse é um decretaço que ele aprovou aí, que é no projeto liberal dele, né, de deixar a economia correr solta. Privatizações, facilitou. Agora, qual é o problema? Lá na Argentina, quando o presidente faz um decreto como esse,
já está explodindo a inflação, porque liberou o preço, subiu tudo. A inflação era 14%, já está aí na casa dos 50% ao mês, porque ele liberou os preços. O Congresso diz sim ou não a esse decretaço. Está tendo manifestação todo dia, a popularidade dele já chegou negativa a 65%, porque essa inflação explodiu com esse decretaço dele, né? Porque ao mesmo tempo ele proibiu manifestação de rua, né? E as polêmicas de Milei. Então lá não vai ser aprovado parte ou não. Ou sai o pacote todo, com as 366 medidas, ou não sai. E aí é que nós vamos esperar que até o final do mês para ver como é que fica. E essas medidas econômicas foi anunciado quinta-feira, passado dia 21, hoje é 27. Qual é o impacto? Eu preciso de um mês, 2 meses para analisar isso com vocês com calma. Mas a ideia é desregular a economia nesses modos com que eu disse. Com falta de comida, e aí explosão social lá na Argentina, que é um povo muito mais politizado e muito mais de manifestação que o nosso. Com falta de comida, crianças sofrem com tonturas e perda de peso em Gaza. Relatos apontam que caminhões com ajuda humanitária foram saqueados. Antes de chegar no lugar para entregar para as pessoas estão invadindo os caminhões. Eu tenho reiterado, né, a guerra lá continua. Acho que um dos maiores ataques ocorreu logo no dia 25 de dezembro, na faixa de Gaza, e Israel também. Nós vamos falar já mais disso, tá? Agora você imagina, tontura, criança... Açaí, no norte pioneiro do Paraná, é marcada pela comunidade asiática, principalmente a japonesa. Pela cidade é possível encontrar diversos detalhes que homenageiam a imigração, como um castelo com 4 andares. É ainda o município brasileiro com maior população se autodeclarada trabalhar, mas não é a maioria da população. Tem a ver com o oeste paulista, né? A imigração toda que veio de japoneses para essa região. Bastos, Tupã, aquela região lá tem muito oriental. Mais de 20 mil pessoas morreram em Gaza, diz o Ministério da Saúde, controlado pelo Hamas. Além disso, 53 ficam feridas no conflito, segundo o ONU. Não há mais hospital no norte de Gaza funcionando. Esse é o cenário da guerra. Esse eu consigo ficar. Mudança nas regras do cartão que passa a partir de 1º de janeiro. Ou seja, estou devendo 1.000. Chegou em 2.000, né, no rotativo do cartão, quando você não paga, eles não podem aumentar mais os juros, tá? Então tá junto do desenrola aí. Então 100% e chegava a 400. Então você contraiu uma dívida de R$1.000 no cartão, você não pagava, podia chegar a 4.000. Agora pode chegar somente a 2.000. Isso foi uma resolução, porque não chegaram a acordo governo e bancos, e aí veio uma resolução de cima para baixo e determinou que... E assim na Inglaterra, tá, pessoal? A Amazônia tem menor volume de chuvas em 40 anos, e aí agora as coisas estão voltando ao normal. Mas é preocupante, porque, insisto, as queimadas com El Niño, aí, e quando afeta... E aí você tem essas ondas de calor que nós estamos vivendo aí, né? Meu Deus, uma loucura. Hoje eu resolvi gravar mais cedo, um pouquinho no final da tarde. Eu gravo aqui na sala porque o ar-condicionado está aqui, né? Eu tenho um quarto com os meus livros, estava contando para o pessoal, tal, mas lá ficaria muito quente. Então eu falei, não, vai ser a minha sala mesmo, é de casa mesmo. Eles têm que entender que é assim que funciona, porque aqui é mais fresco, porque tem muita iluminação em volta de mim aqui, tá? Então, aí, tudo que é importante, as provas gostam, né? 40 anos e menor volume de chuvas. A Inglaterra mandou um avião, um navio, um grande navio de guerra para Guiana. Ora, não é só os Estados Unidos, mas também a Inglaterra, declarando claramente que se a Venezuela, que tem acordo, que eu gravei a aula passada, é importantíssimo assistir as aulas anteriores, vocês não estão assistindo, né?
vai perder o fio da meada, compra um livro, não compra o outro, aí perde, os livros complementam, pessoal. Vai comprando um por mês, é R$ 25, é uma Heineken. Né? Se comprar 3, tem desconto. Né? Acabou de sair o livro 16 agora. Então, é importante ter essa frequência aí. Peguei de hoje, olha, salário mínimo Lula já deixou assinado aí reajuste de 7% acima da inflação. Então é um ganho real. Mais de 11 mil migrantes esperam em acampamentos do México para tentar entrar nos Estados Unidos. Não são só mexicanos, são cubanos, haitianos e venezuelanos. E está uma marcha andando a pé pela América Central. 15 mil estão indo para a fronteira para tentar entrar nos Estados Unidos. Sabe quantos imigrantes os americanos já mandaram embora só de maio desse ano até dezembro? 455 mil imigrantes que entraram e foram deportados. Nós temos 11 mil em acampamentos na fronteira do México com os Estados Unidos e tem 15 mil marchando, o que vai dar um total de 26 mil pessoas na fronteira. Imagina o caos, né? Eles acham que querem aproveitar essa época de final de ano, uma possível negligência, para tentar entrar. 450 mil deportados. Não só mexicanos. Cuidado, tá? Vamos para as internacionais. Olha quanta notícia. E a União Europeia muda regras para a entrada de refugiados no bloco. Critérios como o tamanho da população e do PIB vão determinar como será a distribuição dos imigrantes pelos países. Então são 27 países que formam o bloco, aprovaram aí que a Ucrânia pode tentar entrar na União Europeia. A União Europeia é diferente de OTAN. Só em 2023 a Europa recebeu 250 mil imigrantes, a maioria vinda da Síria, agora da Ucrânia, bem que a Ucrânia está na Europa, mas refugiados, né, no mundo. Síria, Ucrânia, Afeganistão, Venezuela, Sudão do Sul. Que entraram de maneira irregular. Mas veja como é, 250 mil imigrantes, Estados Unidos 450 mil. Então, como é que vai ser? Né? O acordo começa a ser implementado no ano que vem, vai criar casas de detenção, tornar mais rigorosa a concessão de asilo e deportar mais rapidamente os que tiverem pedido rejeitado. O critério vai ser o tamanho da população e o PIB, como é que vão distribuir pelos países. Então, não vai ficar só na Itália e na Grécia. Então, eu vou chegar e falar, a Sérvia, qual é o tamanho do PIB? Qual é o tamanho da população? Sérvia, você vai receber, a União Europeia vai te ajudar, nós vamos mandar uma grana para você vai receber tantos imigrantes, conforme a sua população. Então, a Alemanha é o mais rico, vai receber mais gente. França, quem está de fora? A Inglaterra, por causa do Brexit. Então, esse é o critério que eles escolheram, né? A polêmica aí com a primeira-ministra Giorgia Meloni, porque para se tirar ela fechou um acordo com a Albânia. Né? Então falou, Albânia, te dou dinheiro, você recebe o pessoal. Grupos de defesa dos direitos humanos manifestaram sérias preocupações. A Anistia Internacional afirmou que o novo plano fará com que mais pessoas sejam presas na fronteira. E aí muitas vezes a pessoa vai para um país, né, a França endurecendo também, vai para um país onde ela não vai ter condição de, né, receber esse imigrante, tá? Mesmo que receba pouco. Mas como se trata de um bloco, eles vão dividir entre os blocos. É um acordo aí com os 27 membros fora. E aí você pega, existe o Parlamento Europeu, aliás, muita eleição 2024, você vai falar muito disso em aula aqui. Bom, finalmente o Conselho de Segurança aprovou uma resolução sobre a faixa de Gaza. Isso foi na sexta-feira, dia 22. Os Estados Unidos, 13 votos a favor, nenhum contra e 2 abstenções. Exige a todas as partes que autorizem e facilitem a entrega imediata, segura e sem obstáculos
da assistência humanitária em larga escala. Desde que começou a guerra, hein? Mais de 80 dias. Também pede a criação de condições para uma cessação duradoura das hostilidades. Tá? Eles não conseguiram queriam uma resolução que condenasse o Hamas, não foi. Outros queriam cessar fogo, também não tem, porque os americanos vetam. Então, um cessar-fogo temporário, mas o que eles conseguiram aprovar é que entre a ajuda humanitária. Pela primeira vez, na sexta-feira, veja como a gente fala que tem notícia importante. O Conselho de Segurança, agora, se não deixar entrar a ajuda humanitária, está desrespeitando uma resolução do Conselho de Segurança, que é o órgão máximo de segurança da ONU. Aí sim, as sanções são pesadas. Aí sim, você consegue, tanto de um lado como do outro, agir mais firmemente. Então, decisão importante para esse final de ano aí. Fica até o final. Bom, para variar, regimes autocráticos, né? Na China desaparecem opositores do governo. Na Venezuela é impedido de concorrer. E a Rússia barra candidatura de opositora de Putin nas eleições que acontecerão em 2024. E a Kateryna Duntsova é ativista da democracia e defende o fim da ofensiva na Ucrânia. A Comissão Eleitoral da Rússia alegou erros na documentação. Isso foi no dia 23, véspera de Natal aqui pra gente. Não entregou documentos. Óbvio que é balela, pessoal. Ele quer governar a Rússia até 2036, porque ele vai poder se eleger para o mandato o ano que vem por mais 6 anos e depois mais 6 anos. E finalmente, né? A presidente da comissão informou que 29 pessoas apresentaram documentação para registrar candidaturas à presidência, mas são pessoas desconhecidas, né? O Navalny, que é o principal, mas que está condenado a 30 anos, aquele que foi envenenado, apareceu. Apareceu onde? Na prisão lá no Ártico, na Sibéria. Está vivo, ele estava desaparecido e vieram notícias de que ele está vivo, mas é o principal opositor que não pode concorrer. São os chamados regimes autocráticos e muita atenção, já estou fazendo um alerta nessa despedida de 2023, nós teremos eleições nos Estados Unidos, na Rússia, na Índia, no Parlamento Europeu, eleições municipais no Brasil, enfim, eleições pra caramba em países importantes, no Reino Unido, e aí é fundamental para saber como é que vai ficar a geopolítica, para que lado os países vão caminhar no mundo. Então já estou dando um toque para você, que quer estar acompanhando atualidades, que quer ser independente e autônomo. Veja, e as provas adoram essas decisões, porque veja o que o Milei fez. Deu uma guinada à direita na Argentina, olha a confusão que está acontecendo lá, com manifestações de rua, e o cara com 366 medidas. Fica aí, aguenta firme, estamos acabando. Olha, Israel prevê em orçamento que guerra dure até pelo menos fevereiro. Então pronto, ele já colocou no papel que essa guerra vai até fevereiro. E aí como é que termina? É possível, a última frase, que tenhamos que atualizá-lo e teremos que, à medida que a guerra se prolongar. É claro, o Benjamin Netanyahu já disse, eu só vou acabar quando eu destruir o Hamas. Então nós vamos entrar aí com a guerra no ano de 2024. E com essas decisões, contando capítulo a capítulo, né, a Ucrânia que destruiu um navio russo, a Rússia nega tal. Mas é um momento muito difícil para a Ucrânia também, né, na guerra aí. E olha essa notícia. Deixa eu até tossir aqui. Saiu hoje, estava na UOL, né? Mundo tem um dos anos mais violentos desde a Segunda Guerra Mundial.
O número de mortes em 2023 só é superado pelos resultados na Guerra da Coreia, que foi de 50 a 53, e no genocídio em Ruanda. O mundo vive uma epidemia de guerras, assunto de prova. A combinação, quem puder entrar na UOL e ver essa reportagem, ela é muito grande, tem vários gráficos, eu recomendo. Eu não consegui, a UOL não deixa você fazer um copia e cola e jogar aqui. A combinação entre o número de conflitos e os incidentes e as mortes ligadas a eles se tornou, 2023, o ano de violência mais disseminada do planeta desde o fim do segundo confronto em 45. As mortes estão no maior ponto desde então, com exceção da Guerra da Coreia e de Ruanda. Essa é uma pesquisa super conceituada por uma universidade sueca, norte-americana e pela Cruz Vermelha. E aí você tem todos os dados. Só o crescimento apontado de morte já supera em muita demografia, já que a população mundial aumentou cerca de 1% ao longo de 2023, chegando a 8 bilhões. Então, lógico, você pegar quanto morreu em 1950, quando o planeta tinha 2 bilhões e meio, era muito mais proporcionalmente. Mas a pesquisa, houve 14% mais pessoas mortas em 2023 do que em 2022. Quase 270 mil pessoas morreram de tanto conflito que nós estamos tendo no mundo. Turma boa, isto é tema, isso é hoje, é um balanço já do final do ano, tá? Então, atenção para os conflitos no Congo, para os conflitos na Etiópia, para os conflitos em Mianmar, perseguindo os Rohingyas, a guerra da Ucrânia, Israel, Palestina, são temas de provas e essa questão associada ao crescimento de refugiados. Quando tem um gráfico lá muito louco que diz o seguinte, quando é para violência só de tiro e violência entre pessoas, entre civis, sabe que lugar que está o Brasil em 2023 no mundo? Em terceiro lugar, tá? Em violência civil. Então, eles consideram as guerras, os conflitos e a violência entre pessoas, né? Meu, outro dia eu vi uma loucura, um PM atirando com uma arma de borracha numa criança de 1 ano. Eu nunca vi tanta violência contra a mulher. Esse ano foi o ano de maiores estupros em São Paulo. Pessoal, não sai daí. Escuta o que eu tenho para te falar agora, a partir de agora. É muito importante o que eu tenho para te dizer. Nós estamos encerrando um ciclo. É minha última aula do ano e é a última aula desse segundo semestre. Então, o que acontece? Você juntando a aula de hoje com os livros de atualidades, né, você vai ter um ciclo. Então você tem o livro 13, 14, o 15, lá estão os períodos, 50 questões de Brasil, 50 de mundo, sou eu que bolo. As perguntas são uma provocação, um comentário de seco, aquele assunto tem mais de 100 páginas, né? Abarcam temas do mundo todo, do Brasil todo, que saiu na mídia, são questões que daí saem, e agora saiu, dia 15 de dezembro, essa é uma arte que eu faço só para identificar, porque é tudo em PDF. Foi um pedido de vocês poderem terem material para estudar, porque não adianta. Eu vejo o cara, apostila de atualidades, está desatualizada, tem que assistir a aula semanal com a gente aqui, né? E esses volumes são facilmente, é uma coisa muito fácil de você adquirir. Esse último saiu com 120 questões. Manda um WhatsApp para mim, né? Eu vou estar direto aqui, né? Eu respondo assim que eu leio a sua mensagem, tá? Tira a sua dúvida, quer que eu analise o seu edital? Nós temos agora esses 4 volumes. Tá, quanto é que você vai fazer os 4 volumes? Eu faço 25 cada um. Quero comprar um por mês. Ok. Eu quero pegar um do primeiro semestre para ver como é que é, porque eu não conheço o seu trabalho. Legítimo. Peça de graça para mim um do primeiro semestre que eu te dou para você ver conhecer o trabalho, como é que é. Tá? Aí, conhecendo, você adquire os do segundo semestre, que vai ser fundamental. É um ciclo muito importante desse segundo semestre. Encerramos o ano.
Os 4 volumes, 420 questões. Quanto é que você está fazendo, Diogão? Eu faço a R$70. Desconto de 30% aí nos volumes. E encerra um ciclo, dá uma segurança para você. Diogo, como é que eu faço? Manda um WhatsApp, né? Segue a gente lá no Instagram. Eu prometo que em 2024 eu vou colocar, porque eu quero que sigam, eu vou colocar notícia da semana, eu vou gravar mais vídeos no meu canal do YouTube resolvendo questões dos livros, para vocês perceberem aí, pelo menos por mês, 5 ou 6 questões, para vocês perceberem como é que são os livros, né? Tem resolução de lá vídeos antigos, tá? Mas se quiser conhecer, manda aí pra gente, me pede um exemplar, que eu dou um exemplar antigo, para você conhecer o trabalho. Eu acho justo, legítimo, que você não conhece, né? E você vai ver importante, como é legal, é bacana, eu curto fazer. Hoje eu fiz 2 questões. Esse, para quem está vendo o vídeo pelo canal do YouTube, não conhece o Vencendo Concursos, entra, assina, conversa com o Cristiano, pede promoção de final de ano, tem muito concurso aberto, muita aula gratuita, o Vencendo é o canal que mais cresce, eu estou super feliz, nós vamos continuar. O Cris falou, olha, não pode mandar dia 13 que a aula vai subir, e assim vai, tá? Ficou até para fora o micro. Vai vir de camisa preta, mas é porque fica melhor para gravar. Pessoal, batemos aí 42 minutos, um feliz 2024 para você, abençoado. É o ano dos concursos, pelo que foram aprovadas também no orçamento 50 mil vagas só com orçamento federal, só em órgãos federais o ano que vem, 50 mil, fora estadual e municipal. Tá? Já autorizou 5.400 para a PM de São Paulo, 6 mil na Petrobras, 6 mil, meu Deus, é muito concurso. E a Atualidades te ajuda em redação, a Atualidades te ajuda em tudo. Ajuda no Enem, você tem um sobrinho e tal. Feliz 2024, muito obrigado, do fundo do meu coração, por todos que esse ano retribuíram, comprando os livros, me ajudaram, tem livros de direitos humanos também. Eu agradeço do fundo do meu coração, em nome de toda a equipe do Vencendo Concursos, que seja um ano abençoado para vocês todos. E olha, é só carinho que eu posso desejar aí e agradecimento a todos vocês. Até o dia 3, eu estou aqui, na virada. Forte abraço. Feliz Ano Novo, muito obrigado, tchau, tchau.